o repouso após a meditação ele é providencial, ainda mais para o estilo de vida que nós temos, com toda a correria, né, que o nosso dia acabou se transformando. Maharishi algumas vezes falava sobre o sentimento de medo e sobre a raiva. São sentimentos que destroem a criatividade. Se a gente conseguir transformar medo, raiva em inteligência criativa, surge uma grande mudança em cada um de nós, e por isso o discurso com relação aos estresses. As mesmas coisas que antes serviam como desculpas, né, para a raiva, para o medo, acabam se transformando em caminhos para a resolução de grandes problemas. Quando o corpo se encontra muito estressado, o que nós temos é energia bloqueada. Ou seja, a gente não consegue colocar em prática a força que essa energia tem para que as coisas aconteçam. Né? E o resultado disso são sentimentos descompensados. Quando um problema ele é diagnosticado corretamente, metade dele é resolvido. O Maharishi uma vez brincou dizendo: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É antigo isso. Coloquem a energia de vocês na criatividade, né, na solução de coisas, e não se sintam, de uma forma geral, né, amofinados caso as responsabilidades sejam grandes. Esqueça-se da raiva, né, como um problema. Um outro ponto interessante no discurso de Maharishi, eu já andei conversando com alguns aqui sobre isso, é quando vocês não estiverem bem, não fiquem tentando entender a vida de vocês. Esse é um mecanismo, se vocês perceberem bem, usado pelos médicos para que o indivíduo não mergulhe no fundo do poço. Então, medicamentos são administrados para que a pessoa se desligue. No momento em que ela se desliga, ela não fica tecendo aquela teia de problemas, aquela angústia toda. O ser humano é dramático, gerando com isso problemas ainda maiores do que aqueles existentes. Canalize a sua energia para a criatividade, como nos momentos que você não estiver bem, energia descompensada, faça atividade física. Isso ocorre em duas circunstâncias: depressão, mesmo que vai se arrastando, vai para a atividade, ou excesso de ansiedade. Nada de atividade física intensa, não é bom, mas andar um pouco, pegar sol, deixar gastar um pouco daquela energia que você não conseguiu absorver, faz muito bom. Deixe que a criatividade seja o objetivo da sua vida. Desloque a raiva para a criatividade. E aí a atividade física é muito importante. Eu estudei isso por muitos anos na faculdade e claramente eu consegui identificar isso. O que a meditação faz é desobstruir os nadis, os canais sutis de energia. E com isso o indivíduo consegue deixar que a força da vida, porque todo dia ela se renova, flua pelos canais competentes. O resultado disso é alto astral. Agora, quando o bloqueio é muito grande, não adianta nem sentar para meditar. É melhor o indivíduo se movimentar um pouco. Agora a energia está se movendo.
E nesse momento em que ela se move, pelo menos um grande alívio é dado para a pessoa. O estresse não é eliminado, mas naquele momento a pessoa tem um alívio. É por isso que muitas pessoas dizem que a atividade é tão importante. É importante por quê? Porque alivia, não cura, né? Não elimina o estresse, mas alivia. E nesse caso, né, o Yoga Asanas é muito bom. Né? Desfrute dessa própria dança, né, de energia descompensada. Né? Deixe que ela desfrute de si mesma jogando isso dentro da atividade física. Não se importe com pequenas coisas. É um aspecto muito interessante na vida de todos nós. E isso vai acontecendo aos pouquinhos. A pessoa começa a perceber movimento dentro do silêncio. Hoje eu quase acabei passando do tempo com vocês, no início do nosso encontro, quando eu pedi para vocês deixarem a atenção dentro da escuridão. Eu me senti completamente absorvido por aquilo e olha, tive que fazer força para voltar. Tá? Existe movimento dentro do silêncio. O silêncio não é apático. Como existe silêncio dentro do movimento. Cada vez mais ao longo do tempo que nós estivermos meditando, a atividade ao longo do dia, ela é observada de uma forma muito quieta, tranquila. É como se você encontrasse o olho do furacão. Antigamente, quando os sábios indicavam, né, que o objetivo da vida estava no interior de todas as pessoas, é ali, eles tinham razão, e é ali que nós vamos encontrar isso. A meditação volta a atenção para dentro, portanto, é um caminho muito direto, né, para que esse objetivo seja alcançado. No Oriente isso foi percebido há milhares de anos atrás. Na Idade Média, né, as religiões também começaram a falar sobre isso. Dizem bem que isso é antiquíssimo. Né? Na tradição, né, dos habitantes primitivos, né, de muitos continentes, essa máxima, né, Deus está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você, era algo muito comum. Né? Dessa experiência interior cresce o autoconhecimento. Nós vivemos mais nós mesmos, vivemos planos mais profundos e sutis do nosso ser. Qualidades são conteúdos, é muito subjetivo, mas de toda forma são primorosos, né? Esses valores que nascem na nossa consciência. Né? E finalmente, mais silencioso, né, o âmbito, né, o alcance, a dimensão do nosso ser se torna. Né? Esse é imutável, não está sujeito às leis de tempo, espaço, causação. Essa é a parte imortal da nossa personalidade. Isso é chamado de Atma. Alguns em outra religião chamam de Taos, ou Logos, né, ou si mesmo. Existem tantos conceitos que são, né, para poder designar, né, o quão digno, né, é o trabalho de cada um de nós. Não sei se eu posso usar o termo esforço, né, na direção, né, desse lugar em cada um de nós. O que vai aumentando é isso. O indivíduo vai percebendo a consciência pura cada vez mais dinamicamente. E isso faz com que o indivíduo, ao abrir os olhos, comece a enxergar o mundo de uma forma muito suave, muito delicada. O corpo e a mente estão sujeitos a um processo contínuo de transformações. Nosso organismo, ele não é estático, ele é fluente. Pensamentos, sentimentos, né, sensações, percepções vão se modificando a cada instante na mente da gente. E o nosso corpo, com isso, vai construindo novas células,
eliminando células antigas. Nada fica parado. Parece que o relógio da vida bate o tempo todo, né? E a roda do tempo a gente não consegue freá-la. Só uma coisa é constante em nós. Só uma coisa é imutável, eterna, infinita. O nosso eu, nosso ser interior. Portanto, aquele âmbito em nós, aquele lugar, aquele alcance em nós que está além dos pensamentos, além das vivências, das sensações, e que não participa dos acontecimentos do corpo, da mente, que estão sempre em constante mutação, é o ser interior, chamado também de Atma, pela ciência védica. Ele está perpetuamente descansando dentro de si mesmo. E essa é a nossa verdadeira e única base, estável, segura de vida. Esse é o nosso verdadeiro lar. E o verdadeiro objetivo do nosso esforço, se eu pudesse usar essa palavra, por obter sempre mais felicidade, mais realizações, mais satisfação na vida, se encontra nesse campo, nesse ponto. No Charak Samhita, que é um grande tratado de saúde no Ayurveda, diz que ele se ocupa com a saúde, com a vida longa do ser humano. A felicidade, ela cria saúde, faz com que o indivíduo experimente a sua natureza, que é imortal. O eu interior, absoluto, não é manifesto, é o reino de todo conhecimento nessa criação. E dessa forma ele é eterno, é universal. Dizem que o som da terra é o nosso pulso interior. É interessante isso. Já ouvi de muitos estudiosos. O que eu experimento quando eu medito é o som da terra dentro de mim mesmo. Parece que antigamente o povo era muito confiante sobre esse tipo de experiência que é básica. Portanto, a única coisa que pode impedir que esse valor eterno se manifeste são as nossas preocupações, o nosso medo, a nossa ansiedade, a tristeza. Isso Maharishi pontuava de uma forma muito bonita, brilhante, como sendo os estresses. O que nós temos que fazer hoje é eliminar mais estresses do que nós colocamos para dentro, todos os dias. Nós temos que tirar mais estresses do que nós colocamos para dentro. É como um saldo negativo no banco. Você tem que colocar mais dinheiro do que você gasta. Caso contrário, juros e correção monetária incidirão sobre a sua vida. Então, esse equilíbrio entre repouso e atividade é algo fundamental. Se sentiu cansado, descansa. Percebeu que a energia está descompensada, vai para a atividade física. E volta para o repouso. E vai para a atividade física. E com o tempo, a atividade física ela se torna menos necessária com intensidade, para que o indivíduo mantenha o steady state, o estado estável. E o que a gente ganha com isso? Silêncio dentro do movimento e movimento dentro do silêncio. Mantenha a regularidade,